Boa noite, povo de Deus, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora você está nos assistindo, parceiros, amigos, visitantes, escreventes do nosso canal, que você seja agraciado com esta palavra de Deus, que você seja abençoado ao término desse ano, que Deus possa abençoar grandemente você no próximo ano que está por vir. Quero abençoar você com esta palavra. À medida que nós formos lendo a palavra de Deus, você vai dizendo amém, você vai dando glória, você vai dizendo aleluia, vai glorificando o nome do Senhor, cuja palavra de Deus está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, cujo título nos diz assim: a visão de Jesus glorificado. O versículo 9, ele nos conduz na seguinte leitura, nos dizendo assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Talvez você se encontre na mesma situação que João, vivendo momentos não muito confortáveis em sua vida, em seu lar, aonde você está nesse momento agora. E João continua nos dizendo assim, no reino e na perseverança em Jesus. Então, João está passando por uma situação, um problema muito difícil, né? Ele se encontra, como diz a palavra de Deus, na ilha de Pátmos. Estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Talvez você tenha passado ou está passando por muitos momentos parecidos como este. João está aprisionado, João está cativo na ilha de Pátmos justamente por professar a palavra de Deus. E você tem sofrido muitos embates, muitos conflitos, Você tem passado por muitas situações, problemas, que muitas das vezes você não entende, Mas a razão maior é que porque você é uma pessoa de Deus, você é um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem de Deus, e você não tem negado a palavra de Deus nem o testemunho de Jesus. E por isso muitos levantes, muitas situações, problemas têm acontecido com você, têm circundado a sua vida. Mas não negue sua fé, povo de Deus, mesmo que os ventos estejam batendo ao contrário. Continue na presença de Deus, como João está nos dizendo, que ele é companheiro nosso na tribulação. Isso é um sinal que nós vamos passar por inúmeros problemas. Jesus mesmo falou, nós teremos aflição, mas era para nós termos bons ânimos, João está nos dizendo que ele é companheiro nosso na tribulação, no reino de Deus, você que está debaixo do propósito de Deus e na perseverança de Jesus. Então prevaleça, povo de Deus, não jogue a toalha fácil, não abandone a sua fé. Continue falando do amor de Deus, da palavra de Deus, aonde você estiver, em todos os espaços, em todos os lugares, aí na sua vizinhança, no seu bairro, no seu estado, no seu município, no seu país, em todos os ambientes que você se encontrar. Seja a boca de Deus, professe o testemunho de Jesus. O versículo 10, ele nos conduz dizendo assim: achei-me em espírito, Povo de Deus, isso aqui é real. Você precisa viver essa experiência real. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Davi, para se tornar o que ele foi, ele precisou receber o Espírito Santo. Todos os profetas, Sansão, para ter a força, ele precisou ser apanhado pelo Espírito Santo, Jesus era batizado com os 7 Espíritos de Deus. Você precisa ser amigo do Espírito Santo, você precisa andar em Espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Seja tomado nesse momento agora pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da verdade. A Bíblia diz que Ele nos guiará sobre toda a verdade. Espírito Santo, já te peço desde já que eu não fale uma palavra sequer de mim, meu Deus,
que seja fruto do meu coração, mas que emane da tua vontade, Espírito Santo. E você que crê do outro lado, diga amém, diga eu creio. Então João se achou em espírito, né? Onde? No dia do Senhor. João está falando de uma perspectiva futura, de um futuro, né, dele, que para nós ainda vai acontecer. João está falando conosco também nos nossos dias de hoje, né? E também para as futuras gerações. Tudo que Deus vai mostrar para ele, tudo que Jesus vai mostrar para ele. João continua nos dizendo assim, né? Eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então João foi surpreendido com a voz de Deus, com a voz de uma trombeta, querendo avisar, né? A trombeta ela avisa, né? Um alerta da parte de Deus. Então João ele foi deslocado, né, para o futuro, para revelar a palavra de Deus para mim e para você hoje. Que esta palavra te abençoe, que esta palavra te alcance aí onde você está nesse momento. E você que crê, diga amém, vai dando aleluia, vai dando glória a Deus. Então, a voz que João ouviu, né, dizendo assim: escreve no livro o que você vai ver e mande às 7 igrejas: Efésios, Esminas, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Jesus deu uma incumbência para João escrever tudo o que ele estava para assistir, né, para ver. Então ele tinha a incumbência de mandar às 7 igrejas, né? Essas igrejas elas refletem tempos, né, da igreja cristã, refletem característica para nós e para as futuras gerações, tá certo? Tem pessoa que vai se identificar com característica de cada igreja hoje na sua realidade, né? Então, o povo de Deus. Então, se Jesus está mandando João escrever para as 7 igrejas e elas refletem característica das nossas gerações, das passadas gerações e das futuras gerações, então essa palavra está falando com você, essa palavra está falando com o seu modo de viver, com a sua realidade. Então essa palavra é para você, de que eu creio em nome de Jesus. Na continuação da palavra de Deus, o versículo 12, ele nos diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Versículo 13 nos diz assim: e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, converte talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Então veja, povo de Deus, João ele foi surpreendido, né, com a própria presença de Deus, com a própria presença do Criador de todas as coisas, do soberano do universo, do Deus Todo-Poderoso. João teve esse privilégio, né, de ver o próprio Deus, como diz e como garante a palavra de Deus. João consegue perceber, né, que ele viu 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros de ouro tinha alguém parecido com o filho de um homem, né, com veste talares, cingido até a cintura, né? E na altura do peito tinha um cinto de ouro, mostrando a descrição do próprio Deus, da presença do próprio Deus. Ele se encontrava na presença do próprio Deus, do próprio Jesus, né? Do próprio Verbo que se fez carne, né? Na continuação da palavra de Deus, a Bíblia nos diz assim, no versículo 14: a cabeça e os cabelos deles eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos eram como de chama de fogo, e seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então João está diante de uma visão extraordinária, né, estrondosa, diante da própria presença do Criador de todas as coisas. João está envolvido pela presença de Deus, e ele descreve dizendo que Jesus tem os cabelos brancos como a neve,
né? Que seus olhos eram como de fogo, uma verdadeira brasa viva, né? Que seus pés eram semelhante ao bronze polido, né? Como saísse de uma fornalha, puro fogo, puro chama de fogo, e que a sua voz era como um som de muitas águas, como um som de muitas pessoas. Aqui fala propriamente na íntegra da voz de Deus, né? A voz de Deus, ela é muito poderosa, povo de Deus. Só com a voz, só para você ter uma ideia, ele criou todas as coisas, criou o universo, o céu, a terra, as estrelas, o mar, a flora, a fauna e tudo que há na terra, em cima da terra, né? Na terra e embaixo da terra. Como diz a própria palavra do Senhor, né? Então João ouviu a voz do próprio Deus, né? A força da voz do próprio Deus. Por isso que ele descreve, né, como o som de muitas águas. No versículo 16 ele nos conduz na seguinte descrição, dizendo: na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como a luz do sol na sua força. Então na sua mão direita tinha 7 estrelas, né? E da sua boca saiu uma espada afiada, né? A própria palavra de Deus, né? Ela é como uma espada de 2 gumes, né? Que atinge a profundeza da alma e do espírito. Ela faz divisão ali, né? Ela toca nas profundezas, na intimidade do ser humano, vai dando glória, vai dizendo aleluia, vai dando glória a Deus, vai dando graças a Deus. Então ele viu essa descrição, né, que Jesus estava com as 7 estrelas na mão, e saiu uma espada da sua boca, né, e seu rosto brilhava como o sol na sua força, né. O rosto de Jesus brilhava, a manifestação, refletia a manifestação da sua glória, do seu poder, né, da sua essência. Quem é o Deus que nós servimos? É esse Deus que nós servimos, que nós buscamos. É esse Deus que é o nosso Deus, né, aquele que há de vir, né, aquele que veio, né, aquele que é o alfa, o ômega, o meio e o fim, como diz a palavra de Deus. Povo de Deus, tome posse dessa palavra. Vai crendo, vai dizendo amém, vai dando glória a Deus. Diga: eu tomo posse, Senhor, dessa palavra, meu Deus. Na continuação da palavra de Deus, no versículo 17, diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Então, João vai cair na presença de Deus, porque o Deus, ele é muito poderoso. O esplendor, a magnitude do poder de Deus acaba roubando ali como é o calor do corpo do João, e João acaba caindo na presença de Deus de fraco, mas o próprio Deus levantou ele com a sua mão direita, né? Assim Deus, ele vai te levantar também pela sua mão direita. Você que não teve um ano que passou ou que está passando bom, mas Deus no próximo ano vai te levantar, né, com a sua mão direita. Você vai ressurgir das cinzas. Você vai ser uma pessoa abençoada por Deus. Deus tem muita coisa a te revelar. E olha só que diz a palavra de Deus a João: não tenha medo. Assim Deus diz para você: não tenhas medo, meu povo, não tenha medo, igreja. Eu sou o primeiro e o último. Jesus está falando: eu comecei tudo isso, eu vou terminar tudo isso. Eu comecei todas as coisas, eu criei todas as coisas, e eu vou terminar. Eu sou o começo, o meio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Ele diz mais no versículo 18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Talvez você tenha passado um inferno na sua vida, talvez você tenha passado pelo vale da sombra da morte, mas Jesus está dizendo para você: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu já estive morto, mas eu vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem a chave do desfecho desse sistema de coisas que nós estamos vivenciando, que vai acabar, que está na iminência de acabar. Mas Jesus está dizendo que ele vive. Povo de Deus, entenda que o próprio Deus, ele vive, inclusive ele está dentro de você, porque o próprio Deus disse isso, povo de Deus. Aquele que guardar minha palavra, né, eu e o Pai viremos e faremos morada nele, como diz a palavra de Deus. Povo de Deus, que o próprio Deus tome posse de você, que o Espírito Santo que possa guiar você sobre
sobre toda a verdade, povo de Deus. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, que você possa jorrar rio de águas vivas de dentro do seu coração. O reino de Deus, ele está dentro de você. O próprio Jesus falou, ele disse: não procure o reino do céu aqui e acolá, porque ele se encontra dentro de você. Então Jesus, ele começou tudo isso, ele vai terminar tudo isso. E não importa o que você esteja passando pela palavra de Deus, né, pela igreja, por ter professado a fé em Jesus, por não negar Jesus. Jesus está vendo a sua situação, Jesus vai mudar o rumo da tua história. Jesus vai mudar o rumo desse sistema de coisa. Eis que prepara um novo céu, uma nova terra, né? Você vai ser morador da Nova Jerusalém. Eu creio, diga, eu tomo posse em nome de Jesus, né? Então, João está descrevendo aqui o desfecho da história da humanidade que vai acontecer no futuro próximo, né? Que está por vir para a nossa geração. O versículo 19, ele nos conduz dizendo assim, ó: escreva, pois, estas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então Jesus está dizendo aqui, está descrevendo o futuro da humanidade, o que vai acontecer, né? Demonstrando para João. E no versículo 20 ele nos diz assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candelabros são os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas são os 7 anjos que Jesus, né, das igrejas. E os 7 candelabros significa as igrejas. Então, quero te dizer, povo de Deus, você que é a igreja, você não está só. Deus tem um anjo aí guardando a sua igreja, guardando você. Você que é propriamente igreja. Você que guarda a palavra de Deus. Deus é contigo, Deus é com a sua família, Deus é com você. Você que opinou, você que optou em servir a Deus, você que é servo de Deus, pastores, pregadores, membros, servo de Deus, receba essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vai dando glória a Deus, vai dizendo: eu tomo posse. Diga: Senhor, me aposto dessa palavra, meu Deus. Ainda que você caia, como diz a palavra de Deus, Deus, ele vai te levantar pela mão direita. Você é de Deus, você é uma pessoa de Deus. Diga: eu creio, diga: eu tomo posse. Diga: meu Deus, eu te agradeço por esta palavra, meu Deus. Diga: meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por se apresentar a mim, meu Deus, a tua descrição a mim, que o próprio Deus tome posse de você nesse momento, que o próprio Espírito Santo tome posse da sua casa, de você nesse momento. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus escondeu em vaso de barro um tesouro. Esse tesouro é o Espírito Santo. Então receba agora o Espírito Santo de Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu tomo posse. Meu Deus, o meu ano vai ser diferente, porque o Senhor vai me levantar pela mão direita, meu Deus. Tome posse, povo de Deus, que essa palavra está dentro de uma perspectiva futura que vai acontecer com a humanidade. Mas Deus está contigo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe momentos difíceis, calamentáveis, meu Deus. Mas Deus será contigo, povo de Deus. Deus será com a tua família. Deus será contigo, que fala da palavra de Deus, que não negou o testemunho de Jesus. E você do outro lado, diga comigo assim: eu tomo posse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Deus te abençoe, povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. E você que crê, diga amém.